Esse é o 12Cast, o podcast da 12 por 8. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for o horário que você esteja nos ouvindo. Meu nome é William Batá e hoje o nosso 12Cast é novamente gravado, vai ficar disponível aí no nosso canal do YouTube, para os nossos milhares de fãs. E hoje é um tema muito interessante que eu já pedi para o pessoal para gravar faz um tempo, que é sobre clinicagens em hipertensão. A gente vai falar um pouquinho sobre o diagnóstico, né? Principalmente sobre o tratamento e os efeitos colaterais que às vezes a gente não se atenta tanto em cada classe de antihipertensivo. E eu tô ao meu lado, meu fiel escudeiro, Marcos Meniconi. Marcão, conta aí pra gente. Tudo bem, eu não tô acostumado aqui gravar a primeira vez. Tamo chique, né? Tamo chique. Aqui no 12Cast gravado. E obrigado pela apresentação, mas eu vou apresentar quem vai ser a estrela hoje aqui do nosso 12Cast, que é o Dr. Paulo Ricardo Gessolo Lins, o Paulo Lins. Ou né? Plins, para os mais íntimos, né? Eu não sabia se ia falar isso, né? Mas tudo bem, eu já soltou. O Paulo, nosso convidado de hoje, ele é nefrologista pelo MEC SBN, intensivista pela AMB, doutor em ciências em nefrologia pela EPM Unifesp. Ele foi coordenador da UTI de nefrologia e cirurgia vascular do HC-FM USP por 5 anos e é diarista da unidade semi-intensiva do pronto-socorro do Hospital São Paulo, Hospital Universitário da Unifesp. Além disso, é gerente médico da linha da renal da Baxter Hospitalar, certo? E, além disso, o maior qualificação do Paulo, ele vem há 10 anos sendo homenageado pelos residentes de clínica médica da escola. Inclusive, eu e o Will, a gente ainda não faz 10 anos que fizemos clínica. Mas já faz um tempinho. Nesses 10 anos a gente o elogiou também nos nossos anos o Paulo. Tudo bem, Paulo? Boa tarde, William. Boa tarde, Marcos. Um grande prazer estar aqui. É uma honra ser convidado para um nefrologista, um clínico vindo falar de hipertensão junto com os cardios. É sempre uma honra e um grande desafio, né? Espero que hoje não tenha aquela velha briga cardio versus nefro, né? Não, isso não existe. Não existe, né? Dose de furo, quanto que a gente vai fazer. Isso é só na vida real. Aqui a gente não vai falar sobre isso. Então, pessoal, basicamente a gente vai falar algumas clinicagens do ponto de vista de diagnóstico. Depois a gente vai falar tratamento não farmacológico, quanto de sal, quanto de atividade física, e vai focar muito mais no tratamento farmacológico, principalmente das 5 principais classes, né? E Cabra, vamos falar do BCC, diurético tiazídico, espirona, e dar uma pincelada em beta-bloqueador, e no final, hipertensão no dialítico, que eu acho que é a dúvida da maioria dos cardios, né, Marcão? Como manejar, como que eu faço, o que tem mais benefício? A experiência do Paulo vai ser muito importante. Muito. Durante todo o episódio, mas nesse final... clinicagens que eu acho que eu vou até boiar um pouco aqui, vocês vão dominar as clinicagens. Pra quem não sabe, o Marcão, eu e o Marcão, a gente fez clínica na Paulista, né? O Marcão foi meu R+, mas ele tá há tanto tempo na cardio, depois fez hemodinâmica, agora vai pra estrutural na hemodinâmica, que eu acho que de clínica, né, Marcão? Ainda tem uma resquício. Tive que estudar. Mas, então, Paulo, assim... O que a gente, lógico, hipertensão a gente busca sempre na consulta até de qualquer médico, generalista, cardiologista, nefro, né? E a gente vai buscar principalmente fatores de risco, a gente já fica de olho, né? Então a gente sabe que o sedentarismo, a obesidade, a ingestão de sódio elevada, que é maior que 5 gramas de sal ou 2 gramas de sódio, aumenta a chance do paciente ser hipertenso. A ingestão de álcool também diária é um fator para hipertensão, além da apneia do sono e outros fatores. Mas, Paulo, a gente sabe, a gente mede, né, no consultório. Eu acho que a gente, quando atende no consultório, uma grande dúvida que vem sempre é, jaleco branco, e na vida real, realmente, uma grande parcela, o paciente fala, não, mas eu meço em casa, e como tá sempre normal em casa. Como que a gente pode fugir disso, né? A diretriz brasileira de 2020, ela até orienta que pacientes que você avalia lesões de órgão-alvo e não encontra, realmente pode ser um jaleco branco, né? Como que você começaria, assim, pelo diagnóstico da hipertensão? Olha, como dentro da nefrologia, minha sub-área de pesquisa é hipertensão e distúrbios metabólicos, e sempre na discussão da pós-graduação e do doutorado é como lidar com esse tipo de paciente, né? E talvez as formas de monitorização domiciliares são as formas mais interessantes e que vão
trazer para a gente, vão agregar muito valor no resultado que a gente encontra. Então, o mapa, ou aquela orientação, a velha e boa orientação de pega uma caderneta e anota as medidas da sua monitorização domiciliar no mesmo horário, nas mesmas condições. E uma dica interessante, poxa, como que eu oriento isso? Lógico, tem disponível mapa? Pede mapa. Tá disponível, tá fácil. Mapa vai ser mais fácil, mas incomoda o paciente. Eu toquei um protocolo de pesquisa que todo paciente tinha que fazer pelo menos 2 mapas, no começo do protocolo e no fim do protocolo. E era uma vida. Quebrava mapa, no ônibus dava ruim, quando dormia soltava o aparelho. Assim, na vida real, mapa é difícil. Certo. O resultado que ela agrega pra gente, do ponto de vista de cuidado pro paciente, é incrível. Mas ali na prática, fica difícil. Certo. Uma dica, talvez seja pedir pro paciente orientar. Precisa orientar 3 medidas por dia, todo dia? Não. Intercala. Hoje de manhã, no outro dia no almoço, outro dia antes de dormir, ali 6 a 10 medidas, a gente consegue ter um número relativamente bom e tentar dar uma ideia. Negócio para quem faz consultório, uma dica boa é orientar o paciente ativamente que ele não deve medir a pressão quando ele está passando por estresse, por dor, por isso é muito comum, né? famosa nucalgia. Ele vai lá, mede a pressão, tá alta. Por dor. Porque ele não mede quando ele tá bem, quando ele tá Exato. tranquilão, tal, ele não mede, ele Tem mede que quando ele aferir. acha que tá alguma coisa errada, né? Tem que aferir quando tá bem. Exato. Existe até umas tabelas super interessantes de as coisas básicas da medida de pressão arterial, né? Elevar o membro, não cruzar a perna, tá com a bexiga vazia, não ter fumado, não ter bebido, tá numa situação confortável, tá num ambiente confortável, tudo isso afeta. Tem literatura que fala que só por estar excesso de frio, excesso de calor, você pode ter uma variação de medida de 10 a 20 pontos. É Nossa, muita coisa. É muita coisa. Então, Inclusive, com tratamento, a gente objetiva Sim. diminuir 10 a 20 minutos de Exato. mercúrio diastólico, por tem exemplo. literatura Exato. falando, se o consultório estiver muito gelado e o paciente estiver com frio, na hora da medida pode ganhar até 20. Poxa. É muita É coisa. muito. É muita coisa. Então, realmente a gente pode ter. Aí aparece jaleco branco, né? Literalmente, a gente vai ter jaleco branco, vai ter muita coisa. Mas de orientação, assim, como clínico, seria mapa para quem conseguir, para quem não conseguir, uma MRPA. E a grande dificuldade para todo mundo que trabalha com hipertensão ou quem atende paciente hipertenso são os números, né? E eu vivi, durante a minha formação acadêmica, todos os trials que saíram e as mudanças dos guidelines, né? Era 14/9, beleza. Aí baixou, 130/85, 12/8. E aí a gente tem que usar o bom senso, né? A gente tem que olhar muito o paciente. Eu não gosto de me firmar em números fixos de guideline. A europeia tem um número, a americana tem um número, a brasileira tem um número, mas eu gosto de seguir um padrão. Isso, Paciente- a gente tem que ter uma orientação, né? Claro, a gente vai avaliar o paciente. Um paciente mais idoso, mais frágil, calma, vamos lá. Vamos pensar 2 vezes em otimizar a terapia. Ou o paciente mais jovem, a gente fala, o paciente tá com 14,9 em casa, tá tranquilo. Opa, talvez não. Talvez o paciente com mais fator de risco cardiovascular, a gente queira uma pressão um pouco mais controlada, né? Perfeito. Eu achei legal que o Paulo falou isso, que às vezes a gente não tem nem na cabeça direto. O do mapa, qual que era o valor? O da pressão em casa, qual que era o valor, né? Sim. Então, achei legal que o Paulo falou, né? No mapa, o diagnóstico seria da média maior que 13/8, né? Mas a gente tem hoje a classificação da Sociedade Brasileira da pressão ser ótima, na verdade, abaixo de 120/80, ou seja, seria 11/7. Isso, ele chama de PA normal ótima, e né? pré-hipertensão. Então eles confundiram um pouquinho, né? Isso. Do 120 ao 129 seria ainda normal e 80, 84 de diastólica. E a gente começa a pensar em hipertensão e ficar mais atento quando passa de 130 de sistólica e mais de 85, 89 de diastólica, a gente começa a ficar mais preocupado. Perfeito. Uma coisa que eu acho que a gente tem que falar é,
PA no consultório. O ideal seria a gente fazer mais de 2 medidas, obtidas com 30 segundos de intervalo mais ou menos entre elas, e o valor anotado se a média das 2 medidas. E uma coisa que a gente sempre confunde é MAPA, MRPA e o AMPA. AMPA é o paciente que vai fazer automedidas da pressão arterial. O paciente vai ter o aparelho dele, né? O ideal que não seja de pulso, mas você vai falar, de pulso não vale. Não, a gente tem que saber adequar. Então, o ideal seria fazer pelo menos 7 medidas, né? No período de 16 a 72 horas, assim, para falar que é um AMPA mesmo. Senão a gente fala, anota as pressões em casa. Diferente do AMPA, a gente tem o MRPA, que é um pouco mais confortável que o MAPA, mas ele tem protocolos estabelecidos. Então, assim, o paciente tem que acordar, esvaziar a bexiga, tem todo o protocolo, o aparelho vai ser do médico, normalmente vai ser um aparelho de braço, né? Enquanto o MAPA não, como o Paulo disse... A gente fala muito MRPA, mas é AMPA que a gente faz. Exatamente. A gente escreve monitorização residencial da pressão arterial. Calma. Por definição, não é isso. Então, a MRPA tem um protocolo pré-estabelecido. O diagnóstico é igual, é muito semelhante ao do AMPA, tudo bem, para a gente falar de diagnóstico, né? Inclusive, uma nova coisa da diretriz de hipertensão da Sociedade Brasileira é colocar o AMPA como diagnóstico. É bem discutível, né? Eu acho que, assim, se a gente tem outras possibilidades, a gente tem que abrir mão, com certeza. Mas, no contexto de pandemia, que a diretriz foi lançada, talvez o AMPA ajude como diagnóstico, principalmente como segmento desses pacientes. E o MAPA, a gente tem a medida nas 24 horas, de tempos em tempos o aparelho começa a medir, e para a gente falar que o MAPA é bem feito, a gente tem que ter pelo menos 16 medidas na vigília adequadas e pelo menos 8 medidas durante o sono. E um detalhe importante é que o MAPA mostra-se um pouco melhor na avaliação de eventos cardiovasculares do que a PA no consultório. O que você consegue falar mais pra gente um pouco de MAPA, a não ser, tipo, olhei a PA a média da PA, a PA média na vigília e a PA durante o sono. O que a gente pode olhar mais um pouquinho no MAPA, Paulo? Acho que o principal ponto que a gente vai olhar é o descenso noturno, que isso... Tem vasta literatura falando que tem que existir o descenso noturno de pelo menos 10 pontos percentuais, até 20 pontos. Mais que 20 é perigoso, né? Que é chamado hiperdeeper, né? Os descensos exacerbados. Menos que 10 pontos ou até a hipertensão durante o período noturno, acende sinal de alerta para algumas causas. Será que é uma apneia obstrutiva? Será que tem alguma coisa acontecendo com esse paciente? Então, a primeira coisa, além de olhar as médias de pressão total, vigília e sono, é olhar o descenso noturno. Isso realmente é um ponto bem impactante. Perfeito. Outra coisa interessante que eu gosto muito de olhar é aquela tal situação que o paciente te conta, poxa, minha PA é muito oscilante. Eu bato 150, 160 de sistólica, mas eu passo o dia inteiro normal. E aí você pede um mapa. Teoricamente, você está vendo médias ali. Só que um ponto interessante é olhar uma variável chamada de carga pressórica. Tem a carga pressórica sistólica, diastólica e total. O que é isso? Carga pressórica é a quantidade de medidas que estavam acima do limite daquela normalidade, né? Do que daquele exame detectou. E aí pode ser tanto pela diretriz brasileira quanto pela diretriz americana. E aí o ponto interessante é que você consegue pegar esse paciente. Você consegue ver o paciente que faz picos isolados, ou seja, ele tem uma carga pressórica baixa, a PA sobe muito, mas no fim do dia a média dele fica boa e a PA termina sendo controlada. É aquele paciente que é persistentemente hipertenso, que a carga pressórica dele é elevada. Número mágico ali, 40, 50. Paulo, % né? 40, 50%. Tem evidência em cima disso? Vocês me perguntarem, tem evidência fraca. A maior evidência é que quanto maior a carga pressórica, mais remodelamento. A gente vai encontrar mais desfecho duro, de mortalidade, de MACE, a gente não encontra ainda, mas é uma variável interessante que vale a pena a gente ter propriedade do que é aquilo para entender como que a pressão do paciente funciona. Às vezes é um paciente que faz picos e vales muito importantes, que a gente vai pensar, opa, não é uma hipotensão ortostática, ele não está fazendo alguma coisa do tipo, ou é um paciente que fica persistentemente hipertenso e aí ele tem mais risco.
Perfeito. E uma coisa importante, voltando um pouquinho para falar do descenso noturno, normal entre 10% e 20%, entre 0 e 10 descenso atenuado e a gente pode ter inclusive um aumento da pressão durante o sono. E a gente sabe que esses pacientes têm pior risco cardiovascular. Teve um estudo muito interessante que foi o IGA Trial, HYGIA, que mostrou, será que a gente dá o antihipertensivo à noite? Eu tenho benefício de desfecho? E esse estudo mostrou benefício de desfecho. Porém, tem outros estudos que falam contra. Teve o Time Trial, né, Time de tempo mesmo, publicado no The Lancet em 2022, com muitos pacientes, que mostrou assim, poxa, talvez não valha tanto a pena tratar à noite. Minha opinião, não sei qual é de vocês. Poxa, eu vou dar uma monoterapia, vamos dizer, o paciente é hipertenso estágio 1, sem muito fator de risco cardiovascular. Vou dar uma monoterapia? Tem estudo mostrando benefício, tem estudo mostrando que não tem tanto. Então, talvez, vamos dar de noite aí, né? Já no benefício da dúvida, né? Da dúvida. Pró-réu, né? Eu tenho 2 ressalvas para falar. Ressalva pró, eu acredito em cronoterapia, né? O nome disso dentro dos estudos dos hipertensólogos é cronoterapia. Eu acho super interessante, só que a gente tem que ponderar um risco. Quando a gente dá uma terapia combinada, essa terapia combinada invariavelmente vai envolver um diurético tiazídico. E aí, com diurético tiazídico, o geriatra que existe dentro de mim fala, poxa... Acho melhor não, né? Você vai realmente colocar um diurético tiazídico à noite, pode aumentar a taxa de idas ao banheiro e pode aumentar a queda. O risco de queda, sim. Os estudos mostraram que parece ser seguro. Mas eu realmente não sei, eu ainda tenho dúvida se eles aferiram de maneira correta queda e potencial risco de evento hipotensão noturna, né? De hipotensão noturna. Isso com certeza era um desfecho que tinha que ser avaliado nos estudos, né? Sim. Mas assim, vamos lá, uma monoterapia com anlodipino. Você vai deixar um anlodipino ali de noite. Talvez colocar de noite vá bem, né? Com certeza. E outra, comodidade posológica do paciente. Se o paciente falar, não, eu me importo, prefiro tomar de manhã antes de ir pro trabalho, vou lembrar mais do que de noite. Beleza, tudo bem, deixa de manhã. Mas como tem esse potencial benefício, talvez a gente seja uma coisa para se pensar. Então, basicamente, diagnóstico, a gente falou para no consultório, lembrar de tudo aquilo, não fumar, não fazer atividade física, estar no ambiente tranquilo, bexiga vazia, né, não ter fumado nos últimos aí 30 minutos, fazer atividade física e tal, estar sentado no ambiente calmo, pernas não cruzadas, braço na altura do espaço intercostal. Qual membro medir? Isso é bem variável, normalmente a gente mede nos 2 membros e costuma considerar o mais alto, alguns lugares falam para fazer a média. Mapa AMPA e MRPA, lembrar da diferença, então a gente não vai usar MRPA quando é o paciente que mede com o aparelho dele, né, Marcão? Do jeito dele, à vontade e tal. Exatamente. Lembrar que MRPA são protocolos, o aparelho é fornecido pelo médico, é um diagnóstico médico. Lembrar dos cortes que a gente já falou. E agora a gente vai falar de um pouquinho de tratamento na farmacológica. O que vocês acham? Exato. Acho que o importante, só que vocês comentaram, o Will comentou muito da droga noturna, eu acho que o principal é a aderência e aqui na hipertensão e ponto, né? Com certeza. Então, né? assim, quando ele vai tomar, se ele vai tomar, ele tem que tomar. E eu oriento o paciente a tomar no período que ele acha mais adequado, que ele se sente mais confortável. Justamente Exato. O diurético é difícil querer tomar à noite. E o nosso objetivo é controlar. A maioria dos pacientes hipertensos grau 1, grau 2, a gente vai atingir com poucas drogas. Hoje tem droga combinada. Então, a gente vai falar um pouquinho mais para frente das drogas, mas a primeira orientação sempre é medidas não farmacológicas ou medidas de estilo de vida, né? Então, a gente tem que orientar perda de peso, atividade física, isso todo cardiologista, todo médico deve bater na tecla, né? Não Parece só falar assim, bobo. faz atividade física lá. Parece... Olha esse bucho aí, vamos diminuir essa Não, barriga então, aí. Parece bobo, mas a gente tem as orientações, né, de fazer uma atividade física realmente. Tem agora tanto a orientação dos exercícios aeróbios aí, quanto anaeróbios, a gente tem a orientação de fazer. E cada uma vai agregando, né, Paulo? Eu acho que a hipertensão, eu vejo como várias arestas que a gente vai aparando elas até a gente chegar no ideal. Então, assim, com relação à dieta, não sei se o Paulo tem alguma preferência ou faz alguma orientação para o paciente mais específica. Dieta é sempre algo muito polêmico e que tem muitos estudos, além da ingestão de sódio, que aí já está bem estabelecido. Eu acho que de dieta, o que o nefrologista traz com muita força é a questão do sal.
né? Não tem como fugir da restrição do sal, e aí a literatura está vindo cada vez mais forte com os substitutos do cloreto de sódio, né? Perfeito. A gente tem Isso é um detalhe muito interessante para a gente conversar. tem o trial do New England, né? Das aldeias chinesas, que ele trocou literalmente o sal distribuído e viu redução de evento cerebrovascular importante, e não viu mais hipercalemia, né? Porque trocar por sal de potássio, né? Isso, era uma fração. Essas coisas. Era uma fração de NaCl com sal de cloreto de potássio. Aí, a fração, o sal light é 50-50, né? 50 NaCl, 50 cloreto de potássio. Tem outras distribuições, 70-30. Tem até um trial novo que acabou de sair, que fez diferente, 50 de NaCl, 30 de cloreto de potássio e 20% de saborizantes, que daí todo mundo vai ficar meio preocupado, o que é esse saborizante, qual que é o risco envolvido nisso. E todos eles parecem ser congruentes, que tem um efeito muito bom para a redução da pressão, do controle pressórico, da pressão sistólica e diastólica, e já tem evento em desfecho, né? E aí quando a gente fala de uma intervenção nutricional simples, que consegue reduzir melhorar desfecho cerebrovascular, é realmente incrível. E como nefrologista, a gente vai ter cautela, principalmente no paciente que está com clearance abaixo de 30, abaixo de 20. Aí sim, realmente, essa suplementação de potássio vai ser deletéria. Tem até estudo falando que suplementar potássio em renal crônico pode ser benéfico. Ele vai progredir menos a doença renal crônica, e isso é uma coisa bem interessante do ponto de vista nefrológico, né? Todo mundo lembra, nefrologista é inimigo do potássio. Não é bem assim, né? A gente tem que olhar com muita calma as questões do potássio, e a gente sabe que repor potássio vai melhorar o controle pressórico e diminuir a taxa de progressão da doença. Perfeito. Então, assim, ingestão de sódio ideal menor que 2 gramas por dia, né? Uma estratégia muito boa é trocar o cloreto de sódio normal por cloreto de potássio, por formulações que contenham mais cloreto de potássio, com redução de PA e possivelmente aí uma redução de evento cerebrovascular, né? Uma outra coisa em relação à dieta DASH, né? Dietary Approach to Stop Hypertension. Gostou dessa? Você gostou? No finalzinho. Bom, hein? Fui vendo, fui falando, o que é mesmo, o que é mesmo, e veio. Que é uma dieta também que é rica em potássio, rica em cálcio, é rica em frutas, vegetais, que a gente sabe que no grosso da nossa população, não é todo mundo que consegue ter uma dieta assim, com menos carne vermelha e tudo mais. Mas é uma dieta que está bem consolidada no controle pressórico, pode até diminuir até 10 milímetros de mercúrio aí na pressão arterial sistólica. Outra coisa que a gente fala muito é a cessação de tabagismo. Apesar de, assim, o tabagismo por si só ser um marcador de eventos cardiovasculares, fator de risco cardiovascular muito bem estabelecido, a cessação de tabagismo, isso é algo que eu vou falar, algo polêmico, em tese não reduz PA. Reduz desfecho cardiovascular, obviamente, a cessação por si só, mas em termos de vou reduzir minha pressão sistólica ou minha pressão diastólica, o tabagismo não tem muito efeito nisso, por incrível que pareça, né? A gente tem um aumento quando a gente fuma da pressão arterial sistólica até 5, 6 milímetros de mercúrio, mas no longo prazo cessar esse tabagismo em relação à pressão, por favor, a gente não tem esse benefício de reduzir, né? Mas de reduzir desfecho com certeza. Eu quis trazer uma polêmica já para a gente aquecer para o tratamento farmacológico, né? Eu acho que o que o Will tá reforçando, assim, esse paciente, obviamente, a gente quer reduzir desfecho cardiovascular, seja principal até AVC, infarto ou outros desfechos de progressão de doença renal, né? Então, assim, na verdade, o que a gente objetiva é reduzir o risco global dele. Então, acho que lógico que o tabagismo vai entrar, não que tenha uma ação específica na pressão, exato. Mas obviamente o paciente vai ter menos eventos se ele parar de fumar, isso está muito bem estabelecido. Perda de peso também, né, Paulo? Então a gente vai objetivar um IMC menor que 25, em idosos deixar o IMC um pouco mais permissivo, né, entre 22 e 27, atividade física regular, né, pelo menos 150 minutos aí por semana de atividade física aeróbia de moderada intensidade. Aí você vai falar para o paciente, moderada intensidade, aí você fala, já falei demais. Não, doutor, o que é moderada intensidade, né? Então, a gente gosta de falar que, assim, o paciente não consegue conversar com uma certa dificuldade, mas consegue conversar
durante o exercício. Então, uma caminhada mais rápida, né? O ideal, quanto mais dias e mais tempo, melhor, mas até 150 minutos por semana, dividido de 3 a 5 vezes, já é um bom começo, né? É legal que nessa diretriz 2020 eles colocam orientação de atividade resistida, tanto dinâmica, né, que seria academia, 8 a 10 exercícios, eles até orientam, seria 50% a 80% da carga máxima. Então, o profissional que vai orientar e tudo, eles orientam fazer mesmo, tem um benefício, aí a gente sabe isso vem muito dos atletas de endurance, a gente acredita muito na caminhada, na natação, mas hoje em dia a gente tem evidência também de exercícios resistidos para quem é mais fã de academia e todo o benefício que a gente sabe que traz a musculação, né? Paulo, uma coisa, só voltando um pouquinho, a questão que você falou da reposição de potássio, reposição não, da suplementação de potássio. Na prática, só orientar, usar o sal diet, né, essas formulações que você comentou, já seria interessante ou entra com algum sal de potássio realmente que a gente compra, enfim? Muita gente acho que nem entrou em contato com isso, assim, né? Como tipo, você falaria, assim, né? Acho que, de orientação geral, pessoa tem poder aquisitivo, consegue, orientação seria sal light. Tá. Né? Substitua o sal e o possível da substituição, né? Lembrar que quando a gente fala substituir sal, a gente está impactando na família. Então, todo mundo vai passar a comer aquela comida com aquele sal. Às vezes, tem gente que não tolera. Então, tem que ver muito bem na estrutura familiar se isso é possível, se isso é viável. Acho que pontos interessantes para reduzir o consumo de sal é tirar saleiro da proximidade, não deixar o saleiro na mesa, não deixar sal disponível na mesa. Isso é bem interessante. E outro ponto para reduzir o consumo de sal é utilizar temperos não sal, né? E aí vai para diversos temperos. A gente teve guerras e guerras e guerras pelas especiarias na Índia e a gente não usa tempero que não sal, né? Certo. Então, a gente pode utilizar outros temperos. Existe uma infinidade de outras formulações que vão gerar sabor e vão gerar prazer na comida, que não necessariamente envolvem o uso do sal. Uma coisa que é dúvida e sempre bate é sal e sódio, né? Lembrar que sal, a recomendação é ao redor de 5, no máximo ali perto de 5 gramas, e para converter para sódio a gente divide por 2,5. Redor de 40% do NaCl é sódio mesmo, então ficaria ao redor de 2 gramas, né? Então sempre bate essa dúvida, né? É sal ou é sódio? Excelente. 2 gramas de sódio ou sal? Então 2 gramas de sódio equivalem a 5 gramas de sal, de NaCl. E lembrar que o brasileiro, em média, consome 9, quase 10 gramas de sal por dia, né? É muito. Né? Muito então, mais. Isso que acho que Paulo falou de tirar, cozinhou, acabou, não tem na mesa, acho que isso é muito legal. E com relação ao potássio, Paulo, então, substituindo, já estaria adequado? Substituindo inicialmente, acho que seria uma orientação muito boa. Legal. E você vai vigiar potássio. Você vai começar terapias que mexem no nível de potássio, tanto para cima quanto para baixo, e aí você vai vigiar. Começou um tiazídico, o potássio começou a cair, comecei com 4,2, já está 3,8, 3,6, 3,4, talvez uma solução de cloreto de potássio seja uma boa. Pode ser comprimido, pode ser suplementação, aproveitar essa recomendação da dieta para ver se você segura o nível de potássio. E aí a gente tem aquele selinho famoso, né? Potássio de 4, né? Para as arritmias que vocês usam com tanta força. Magnésio acima de 2, né? Magnésio de 2, potássio de 4. Isso é regra, que é isso. Aí na hipertensão, potássio de 4 talvez também seja uma interessante. Ótima ideia. Então é para rezar mesmo. Exato. Não, os potássio realmente até o eletrólito que a cardiologia, a nefrologia estão congruindo. Eu nunca vi isso. Acho que talvez seja a primeira situação que a cardio e a nefro estão conversando na mesma língua, né? Então, tá bom. Outro ponto interessante desculpa só te Imagina, por favor. Que a diretriz brasileira traz, e a gente sempre esquece de falar, são das outras terapias. E aí vai musicoterapia, terapias holísticas, cromoterapia. Você acredita nisso? Aromaterapia.
E aí a gente tem que fazer essa pergunta, você Ele ainda acredita? não respondeu. E a dúvida é se eu acredito ou não, mas é o que o paciente responde ou não. E eu acho que Perfeito. esse Aí é o foi preciso. ponto que a gente tem que ir. Talvez isso seja adjuvante no controle pressório, que seja interessante a gente validar se foi importante para o paciente. Uhum. O paciente acredita em aromaterapia. Opa, E se o você vai mapa achar mostrar que alguma coisa. respondeu, tá Ótimo, ótimo, né? se ele tiver Benefício. melhor e benefício, claro, a gente vai adotar. E eu acho que essa é a grande resposta. Se eu acredito ou não, fez bem para esse paciente ou não. Talvez individualizar seja uma coisa bem interessante nessas situações de coisas que a literatura não vai mostrar evidência. A gente tem um monte de coisa que não mostra evidência, mas que a gente sabe na prática que para alguns grupos de pacientes vão ser muito benéficos. Tem, inclusive, uma que eu achei muito, muito interessante, que é a respiração lenta, 6 a 10 respirações por minuto, de 15 a 20 minutos, mostrou redução da pressão arterial. Exato. Você acredita, cara? Me desculpa, é o meu lado... Assim, tem estudo, mas sabe quando tem aquele estudo, mas você fala, não sei. Mas assim, dependendo, o paciente fala, não, para mim é tranquilo fazer isso. Inclusive tem estudo com Tai Chi Chuan, aquelas coisas... Já entramos na medicina de precisão agora no Dosecast. Será que tem algum gene, né, que mostra que o paciente vai responder a respiração lenta e gradual? Talvez seja perfil. Se é um paciente muito ansioso, tem esses Exato. picos que você falou, se ele respira tranquilo, eu acho talvez que ajude, pode ter né? alguma... Isso é uma avaliação muito individualizada, né? Não tem como a gente pegar o pacote dos pacientes hipertensos e perguntar respiração lenta e assistida vai beneficiar todos? Não sei. Não sei. Certo. Perfeito. Vamos falar de droga, Will? Agora vamos chegar na parte boa que a gente já queria, né? Então assim, pessoal, agora a gente falou de diagnóstico, falou um pouquinho de tratamento não farmacológico e focar mais agora no tratamento farmacológico, né? Lembrar que para uma medicação ser considerada primeira linha no tratamento da hipertensão, ela tem que ser uma medicação que diminua a PA, que diminua evento cardiovascular em estudo científico, que tem um perfil de efeitos colaterais, de eventos adversos, que a gente consiga controlar e bem estudado, né? Então, basicamente, de drogas de primeira linha, a gente não vai focar muito nisso nessa parte mais básica, a gente tem IECA, BRA, BCC e tiazídicos. E uma quarta droga, a gente vai explicar mais um pouquinho, né, Marcão? Por que quarta droga? A gente tem a espironolactona. Mas, Paulo, fala aí pra gente curiosidades que a gente tem sobre os inibidores da enzima conversora. Olha, eu acho que os inibidores da enzima, os IUs em si, a gente vai colocar para todo paciente nefropata, isso não tem dúvida, acho que a albuminúria é o grande marcador e ele é das medicações com potencial redução de progressão de doença renal, acho que é o mais importante, o nefrologista vai reforçar muito isso. E a gente também, né? O IECA é clássico, né? Outra Exato. situação que a gente está concordando, né, Marcão? Aí surge quando a gente vai para a literatura, eu acho que o principal ponto do IEC e do BRA, colocando eles juntos no pacote, é quando suspender. E aí, quando a gente vai para alguma literatura mais antiga, para alguma coisa menos atualizada, a gente vai ver que tem nível de creatinina para suspensão do IEC e do BRA. E como nefrologista, eu trago que isso talvez seja uma inverdade. Já tem estudos mostrando que, inclusive, no dialítico, é seguro usar o IEC e BRA, eles vão reduzir a progressão do que eu ainda tenho de função renal, lembrar que mesmo em diálise tem diurese residual, e eles vão permitir que essa diurese permaneça, e lá na frente, quando a gente vai falar de hipertensão no dialítico, isso é super importante. Sim. E outro ponto é que quando o rim para de funcionar, a gente ainda tem o coração. E o IEC e BRA vão ser benéficos, todo mundo aqui sabe, o do benefício inequívoco do IEC e do BRA no paciente com cardiopatia estrutural, né? Então esse Perfeito. é um ponto, é o primeiro ponto que eu acho que é uma grande quebra de paradigma, né? A gente tinha livros textos que falavam que creatinina acima de tanto a gente tinha que suspender, e hoje a literatura fala que manter o IEC e BRA é melhor, o paciente vai piorar a função renal, a gente entende que a creatinina suba, mas a longo prazo o benefício aparece. Tem até aquele estudo do New England Stop,
ACEI, né, IECA em inglês, que mostrou que não tem, suspender o IECA não traz benefício em termos de função renal ou qualquer coisa. Então, assim, a rigor, se o potássio me permite, talvez seja o principal limitante aqui, eu vou manter o IECA. O que a gente faz muito na prática, a gente vê muito na prática, na verdade, é, putz, potássio subiu uma vez, aí coloca a hashtag paciente intolerante a IECA, entre parênteses, hipercalemia. Não, calma, você orientou dieta de forma adequada? Você viu se tem outras medicações que aumentam a calemia que não são tão importantes nesse contexto? Aí conversou junto com o nefrologista, cara, o que você acha que a gente pode fazer de orientação dietética, alguma coisa, pra gente ver se mantém o IECA, que claramente é uma indicação muito boa, né? Tem um professor meu que ele gosta de falar assim, Bra é que nem xarope, você só dá quando tem tosse. Então, assim, o IECA, ele tem muito mais estudo mostrando benefício de desfecho renal, desfecho cardiovascular, do ponto de vista de saturação de ejeção reduzida, no paciente que tem uma DAC estabelecida, né? Então, assim, claramente o IECA é uma medicação muito importante. Acho que o que o Paulo comentou, e é uma dúvida realmente muito na prática, eu acho que assim, você sabe do benefício desse paciente que é um DR, ou ele é um DRC até estágio 3A, 3B, todo mundo é corajoso. E aí quando ele vai caminhando para a doença final, às vezes a gente opta por suspender, mesmo não tendo essa hipercalemia, né? Há uma contraindicação absoluta. Acho que assim, isso que fica um pouco a dúvida. Com relação a estágio 4, estágio 5, a gente vai manter e vai iniciar a diálise e mantém o IECA-BRA, ou ou existe alguma questão de você, como o Will falou, será que eu mantenho um pouco mais de filtração se eu tirar, e aí depois, quer dizer, ele vira dialítico e eu volto? Então assim, é isso que acho que dá muita dúvida na prática. Foi até objetivo de trabalho, né, de pesquisa. Realmente, você tirar, você vai preservar um pouco. Uhum. Você vai, talvez, entrar em diálise um pouco para frente. Mas não muito. O benefício de você manter é maior a longo prazo do que você tirar. Perfeito. Então, a literatura está indo e está convergindo nesse ponto de que você não vai suspender, você vai fazer manejo. A gente precisa lembrar que, além de dieta, além de revisar medicações, a gente está chegando novos quelantes. Perfeito. Né, quelantes para potássio, e o objetivo desses quelantes é permitir o uso das medicações que modificam a doença cardiovascular, né? Permitir o IECA, ciclosilicato de zircônio e patiramer, né? Que inclusive tem estudo para insuficiência cardíaca, né? Que você usa IECA e espirona no paciente que às vezes já está piorando a função renal, e você fala, vixe, sacubitril valsartana. Meu Deus. Aí justamente, ele consegue manter a terapia. Perfeito. Isso, permanecer o paciente na terapia, é esse que é o mais importante, né? Legal. Outro ponto interessante é a gente lembrar que ficar tirando e pondo a medicação no paciente, suspende, retorna, gera confusão. Né? Sim, é mais fácil você manter, e realmente isso vai ser... E planejar hemodiálise, enfim. Mais importante é o paciente chegar, o paciente está progredindo, estágio 4, ele chegar na diálise planejado e bem tratado da anemia, da acidose, da doença mineral, da doença cardiovascular, e ele vai ter um tempo em diálise muito melhor do que se ele literalmente chegasse um pouco depois, sem ter nada disso visto. Perfeito. Uma outra coisa que faz a gente suspender muito o IECA é a questão da tosse, né? Tem estudos mostrando de 5% até 20% de prevalência da tosse, muito provavelmente por aumento de bradicinina, e essa tosse ela pode acontecer de 1 a 2 semanas do início até 6 meses do início do IECA, tá? Então, se eu tenho um paciente com tosse crônica, não sei se vocês concordam comigo, a gente sempre tem que pensar que pode ser o IECA, claro, a gente vai afastar alguma doença, asma, sintomas de rinocinusite crônica, paciente que tem doença do refluxo que causa tosse crônica, DPLC, tabagismo, enfim, mas sempre tem que pensar no IECA. E depois que a gente suspende, a gente tende a melhorar essa tosse em até 1 mês, tá? Então não vou, suspendi hoje, amanhã o paciente vai estar bem, não necessariamente. Até aí 1 mês a gente pode ter tosse. E outra alteração, Paulo, que a gente que tem relação com IECA e bradicinina é o angioedema. Angioedema por IECA. O que você consegue falar um pouquinho pra gente aí dessa que eu lembro muito das discussões lá da Paulista que você falava muito sobre isso. Lembrar, eu acho que o angioedema por IECA ele foi revivido, né? Quando vem o sacubitril valsartana, os angioedemas
são revividos por questão que o omalaprilate é o prévio, né, do sacubitril/valsartana, e ele realmente foi descontinuado por angedema. Catastrófico na insuficiência cardíaca, Isso. né? Eu nem lembro o nome do estudo com ele, que mostrou assim, cara, risco altíssimo de angedema foi descontinuado, estudo inicial ainda, justamente pelo risco de Que angedema. era uma combinação de sacubitril com IECA, né? Então, esse é o grande problema. Lembrar que é idiosincrásico, não tem dose, não tem tempo de terapia. Então, é o paciente que está há anos em vigência da terapia e ele pode desenvolver angedema. E lembrar que é o fenótipo do angedema, né? Não necessariamente vai ter classicamente aquela lingona, mas são alterações. Você pode ter restrito a via aérea somente, não a língua propriamente dito, e o manejo parece uma alergia, mas a gente não trata como uma alergia, né? Então, não vai adiantar a gente insistir em corticoterapia, não vai adiantar insistir como se fosse uma reação alérgica, a gente tem que tratar ou com inibidor específico da via do complemento, ou a gente vai ter que repor o que está faltando, que é plasma. Sim. O bom e velho plasma, que a gente vai fazer a dose Nossa, ali. me deu um déjà vu do PS lá a 10 ml. Eu sabia que fizemos plasma lá, né? Exato. Você lembra? 4 horas de visita Meu numa mesa Deus do semelhante céu. a essa, com 10 residentes e o Paulo discutindo sobre isso. Cara, você não veio Não, essa eu cabeça, peguei né? uma paciente, acho que na minha residência que veio isso. Nossa, o plasma que vai... Nossa. Vai repor, né? Mas a gente tem as medicações específicas, Sim. né? Ecatibanto, né? Ecalantide, que é mais para angioedema hereditário, mas que a gente pode usar nesse contexto. A gente vai usar, só que o problema é que qual pronto-socorro tem isso disponível? Na hora, né? E é uma urgência normalmente. É uma urgência. Uhum. E lembrar que a gente vai fazer o plasma, vai ter que avisar o banco de sangue, que o banco de sangue vai falar, mas o coágulo tá normal. E é uma indicação não usual, né, de terapia com plasma fresco congelado. Então, basicamente, a gente vai, óbvio, manejar via aérea, suspender o IECA, e a gente pode fazer plasma fresco, assim, aí quando você for discutir com seus R iguais e tal, você fala, a gente pode fazer o icatibanto também, o ecalantide, né? Aí você vai sair isso. grande, Aí você fala, eu ouvi no 12cast, você ouviu? Exato. O podcast da 12 por aí. Vale sempre a pena, né, esse paciente ser visto por um imunologista ou alguém que entenda, né? Vai dosar um C1Q, vai dosar inibidor de C1 para ver se, na verdade, ele não está desenvolvendo alguma patologia da via do complemento. Exato, pode ser um angedema... exato, pode ser um angedema hereditário, deficiência C1Q esterase e tal, e na verdade você está achando que é o IECA, não é, na verdade, nada disso, né? Então, só ele precisa ser minimamente visto, não é, tratei... E aí ele não pode mais ser exposto, né? Isso aí acabou, né? Aí paciência, vida que você segue. vai colocar outras medicações para... Uma outra coisa que eu lembro que a gente já discutiu nas visitas do meio é IECA diminui chance de pneumonia? É isso mesmo? Eu lembro qual antihipertensivo de primeira linha reduz risco de pneumonia. Eu lembro dessa. Essa, assim... Existe, né? Existe literatura falando disso. E o pessoal coloca que é muito pela estimulação... Da tosse, né? Da tosse. Tosse mais, aspira menos, mobiliza mais secreção, reduz pneumonia, mas é uma clinicagem bem maluca. Retirou assim do fundo. Não, o pior é que eu fui atrás disso, que eu falei, eu vou estudar, o Paulo vai estar lá, o Marcão também, meu R mais e meu chefe, eu não posso fazer feio, né? Pior que tem 2 meta-análises, uma no NIH, uma no European Respiratory Journal, que mostrou que realmente IECA talvez tenha uma possibilidade de redução de pneumonia aspirativa, principalmente em idosos, pacientes pós-AVC e asiáticos. Então, assim, aquele pós-AVC, o paciente hipertenso, talvez o IECA seja... Claro que você não vai, vou prescrever num normotenso um IECA só porque eu ouvi no podcast da 12 pura que reduz pneumonia. Não tem sentido. Mas o cara é hipertenso e tudo mais, gente... Se a queixa de tosse não incomoda... Esse é outro Por que não, né? É outra questão de individualização da terapia, né? Perfeito. Tosse, mas incomoda. Tosso mais vezes. E aí tem gradações de tosse, gravidades de tosse, né? E aí surge toda essa ideia de reduzir pneumonia. Então, lembrando que não tô falando para usar IECA para reduzir pneumonia, mais uma vez, né? Tô falando que tem essa possibilidade de efeito aí. Bom, e falando de IECA, obviamente a gente fala do BRA, né?
do bloqueador de receptor de angiotensina 2, né? O receptor AT1 de angiotensina 2 é uma coisa que a gente tem um pouquinho de dúvida. E o BRA pode causar tosse também, claro que não na mesma frequência do IECA, não é tipo, IECA causa, BRA nunca causa, não, pode causar numa frequência menor, tem um discreto aumento de bradicinina, mas não é que nem o IECA, né? O que a gente pode falar do BRA aí pro pessoal? Eu acho que do BRA, acho que o mais interessante de todos os BRAs é lembrar dos potenciais benefícios de medicação, né? Reduz tosse, não tem tosse, continua com os mesmos problemas do potássio, a gente não é nada diferente, mas a gente tem benefícios adicionais, por exemplo, da losartana com efeito uricosúrico, ou da candesartana para enxaqueca, para profilaxia de enxaqueca. Essa é muito boa, essa era clássica também de ser perguntada, né? Então, são 2 pontos interessantes, mas também tem cautela, né? Com o BRA, e eu acho que a grande cautela é o aparecimento de sintoma gastrointestinal. Pode ter diarreia, mas o mais perigoso é as enteropatias, né? Enteropatias mediadas por BRA. Literatura antiga falava que era do olmesartana, hoje já se entende que seja vários BRAs, que seja uma questão de classe, não de medicação específica, droga talvez. Específica. Tem só 2 casos relatados com losartana, é muito pouco. Olmesartana ainda é a maioria dos casos. E aí, como indo na medicina interna, né, mais pro lado da gastro, como lidar com esse paciente, né? Paciente que desenvolveu quadro gastrointestinal, diarreia, em vigência de BRA. Primeira coisa, ter certeza que ele não tem uma patologia intestinal específica, né? Investigar tudo isso, e das patologias intestinais, doença celíaca é mais importante. As revisões trazem que quando você vai atrás do anticorpo, vem negativo. Você não tem positividade de antiendomísio, antitransglutaminase, você não tem positivo, você não tem essa correlação de positividade. Mas o que se sabe é que a retirada do BRA melhora. E quando a gente procura todos os BRAs na internet, principalmente em site americano, aparece que ele não contém glúten, com muita força. Porque isso apareceu com muita força e se correlacionou muito com celíaca, porque a biópsia se parece muito com celíaca. Atrofia de vilosidade, aí você fala, eu fiz uma biópsia segundo porção do OD, né? Padrão ouro para doença celíaca, mas aí na verdade o paciente estava usando uma olmesartana. E aí é a mesma coisa. Confundiu tudo. E a regra do jogo é retira, tende a melhorar com o tempo, se não melhorar você vai investigar outras patologias. O que é mais interessante é que já na ilha da farmacogenômica, você já pode predizer os pacientes, e é os mesmos pacientes com risco para celíaca. Paciente que tem aplótipo de HLA-DQ2 e HLA-DQ8 são os pacientes que têm mais risco Aí você falou da minha clinicagem, Marcão. De fazer... Mas você é um aprendiz. Enteropatia perdedora secundária ao uso do BRA. Então, é um negócio bizarro, parece com celíaca, tem o aplótipo da celíaca, mas o anticorpo não é da celíaca. É um negócio ainda que está sendo desvendado pela literatura, mas vale a pena para todo mundo ficar ciente que existe. Essa possibilidade, né? Então, suspendendo, ou melhor, tanto do ponto de vista clínico, às vezes é uma enteropatia importante, com perda ponderal, melhor tanto do ponto de vista clínico, quanto também do ponto de vista histológico, né? De biópsia. Então, o BRA aí, a gente falou de profilaxia de enxaqueca com candesartana, tem vários estudos, inclusive se a gente for olhar no UpToDate, ele coloca a dose de candesartana para profilaxia de enxaqueca. Claro, não é primeira linha, né? Exato. Mas assim, tem um paciente hipertenso que ele tem crise de migrânia com uma certa frequência, talvez eu tenha benefício pela candesartana, que nem no IECA, que é um paciente, um vozinho que tem mais risco de pneumonia aspirativa, que já fez um AVC, talvez esse paciente se beneficie um pouco mais do IECA, né? E tem a possibilidade do efeito uricosúrico, né? E da losartana, e inclusive ácido úrico é uma coisa que a gente tem que solicitar, está nos exames básicos, né, do paciente com hipertensão, tanto pelo potencial efeito do ácido úrico como um marcador de risco, não um fator de risco, né, como também a possibilidade da hidroclorotiazida, dos demais tiazídicos aumentarem o ácido úrico. Então talvez aí seja uma outra estratégia para a gente se pensar. E falando de tiazídico, então, passando para o tiazídico, né, Will, acho que o Paulo vai saber orientar bastante a gente no uso de tiazídico.
Acho que uma das questões que a gente sempre levanta, a gente discute bastante com relação a é tudo igual, não é tudo igual. A gente tem tudo igual do ponto de vista de potência de diurético, de meta de pressão, consegue baixar igual? O que a gente tem? Então, isso é o papo de hipertensólogo, né? E aí, quando a gente entra em tiazídico, a gente vai ver que existe os tiazídicos like e os tiazídicos tipo. E aí tem diferença, né? A hidroclorotiazida é como se fosse um tiazídico, ela não é realmente um tiazídico. Quem é tiazídico é clortalidona, indapamida. E aí a gente começa essa briga, né? Hidrocloro contra clortalidona, como que a gente faz? Tem alguns ensaios que mostram que talvez clortalidona seja melhor, clortalidona e indapamida, tem alguns sinais de medicina baseada em evidência, talvez com redução de AVC e desfecho cerebrovascular, mas no fundo a gente ainda não tem isso muito bem batido o martelo, e eu acho que as diretrizes continuam naquela. Seu paciente tem como pagar por clortalidona ou indapamida? Ótimo. É a nossa preferência. É a nossa preferência. Certo. Potência maior, potencial antihipertensivo melhor. Meia vida mais longa. Meia vida mais longa, tudo certo. Meu paciente não tem. Meu paciente vai pegar em rede pública. Aí a gente vai de hidrocloro. Não vai ter como fazer diferente. E lembrar que hidrocloro, a dose para hipertensão arterial é até 25. Não mais que isso, não vale a pena. Começa a aparecer efeito colateral. Sem aumento potencial benéfico de controle da hipertensão. Né? Tá? Teve até um estudo no final de 2022 no New England, DCP Trial, que comparou justamente clortalidona e hidrocloro. Não viu benefício em relação a desfecho, inclusive com a clortalidona tendo uma tendência maior à hipocalemia, né? Mas, claro, isso daí são vários estudos. Potente. Exatamente. Então, assim, talvez não reduza tanto desfecho, talvez isso mude diretriz, mas tem outros estudos mostrando que a clortalidona seja um pouco superior. Então, a rigor, a gente permanece aí na indicação da diretriz, que hidrocloro a gente mais barato, mais acessível, mas clortalidona também não é absurdo de caro, né? Claro que a gente tem que ver nosso contexto. E indapamida também não. Então, talvez não controlou com hidrocloro, talvez eu vá pensar numa clortalidona e alguma outra medicação, né? Paulo, uma coisa que você também sempre perguntava pra gente, hoje eu tô revisitando. Saudosista, né? Demais. Hidrocloro com potencial de aumento do risco de diabetes, de intolerância à glicose. E por que a gente tem esse mecanismo assim da hidrocloro? Will, os mecanismos, se a gente for olhar os mecanismos diabetogênicos da hidrocloro, né, são mecanismos idiosincrásicos, né, a gente não tem dose, e são plurimetabólicos, né? A gente não tem explicação pontuada, é isso que acontece. Tem várias explicações, tem vários pontos, tem ponto que fala, inclusive, do distúrbio do potássio induzido pelo tiazídico, que vai aumentar a resistência insulínica, que vai piorar controle glicêmico. No fundo da prática, a gente tem que vigiar esse paciente. Eu não posso prescrever hidrocloro para o meu paciente em risco de ou diabético? Não. Pelo contrário. Eu posso prescrever, eu só vou monitorizar. Do mesmo jeito... Da estatina, né? Da estatina. Exato. A estatina também é diabetogênica, né? A estatina de alta potência é, inclusive, mais diabetogênica. A Tor, inclusive, tem um maior potencial, né? Exato. E a gente ainda continua prescrevendo. Muda, lógico, se o paciente é diabético ou não diabético, a gente vai mudar pelas diretrizes a nossa conduta, mas em hidrocloro a gente segue no mesmo caminho. Acho que da hidrocloro, outros pontos importantes, e aí junto com a hipocalemia, é ficar de olho no magnésio. Magnésio esquecido, eu lembro que na clínica médica vocês pediam magnésio, eu espero que vocês continuem pedindo magnésio sérico, e aí tem também, junto com magnésio... Na cardio-obrigatória, viu? Mas no consultório é mais difícil. É difícil. Mais difícil. Mas existem... tem o risco da hipomagnesemia que pode precipitar um monte de distúrbio, um monte de complicação que a gente não quer para os pacientes, então tem que dar uma vigiada no magnésio do paciente em uso de hidrocloro. E por último, dos distúrbios hidroeletrolíticos, né, da hidrocloro, o mais famoso é a hiponatremia. Né? A hiponatremia não tem para onde correr, acontece. Paciente em uso de hidrocloro, principalmente idoso,
Se está usando inibidor da recaptação, aumenta o risco por efeito sinérgico. E aí a conduta é suspender hidrocloro, vigiar esse paciente. Esse paciente naturalmente vai recuperar a natremia, se for só da hidrocloro. E se ele recuperar a natremia, a gente está bem tranquilo, a gente segue o jogo, vai pensar em outra medicação para controle da hipertensão, vai revisar a dose, vai revisar a posologia, e aí a gente leva. Inclusive, de novo, puxando farmacogenômica, já existe gene que põe em risco para fazer hiponatremia nos usuários de tiazídico. E eu vi já casos graves lá no PS. Exato. Né? Às vezes são casos graves. É bem comum, né? No PS geral, PS de Uhum. clínica médica, a gente se depara com esses pacientes. E com relação à osteoporose, essa Perfeito, clinicagem aqui tá demais. O outro distúrbio, né, exato. associado é a hipercalcemia, né? A gente sabe que diferente dos diuréticos de alça, a hidroclorotiazida, né, os tiazídicos de maneira geral, eles aumentam a reabsorção de cálcio, né? Então a gente tem hipercalcemia e tem estudos mostrando que, principalmente em mulheres, tem uma tendência de redução de fratura de quadril, né? E um aumento da densidade mineral óssea. Obviamente, pessoal, mais uma vez, são estudos observacionais, não são estudos, não, paciente tem osteoporose, vou dar hidrocloro independente. Não, calma. Paciente tem osteoporose e é hipertenso, talvez você vai preferir hidrocloro. Tá? Outra situação aqui também é que por diminuir a calciúria pode ser usado em pacientes com nefrolitíase, né? Que, né, Paulo? Assim, isso eu acho acaba usando, né? No ambulatório de litíase usa bastante. Sempre que o paciente tiver hipercalciúria, a recomendação é colocar hidrocloro. Existe um banho de água fria. Teve um trabalho do ano passado do New England que foi olhar hidrocloro para esses pacientes e não reduziu litíase, não teve benefício, mas eu continuo acreditando na boa e velha hidrocloro e os diuréticos tiazídicos para isso. Uma coisa interessante que a gente tem que lembrar é que ele aumenta a reabsorção, ele reduz a perda de cálcio urinário, ele aumenta a reabsorção, né? Então ele é um hipocalciúrico, só que normalmente ele não vai fazer hipercalcemia. Se um paciente em uso de hidrocloro ou clortalidona faz hipercalcemia, ele precisa ser investigado. Certo. Hipercalcemia da malignidade, hiperparatireoidismo, alguma coisa está acontecendo. A gente não vai justificar pelo uso da droga. Não vai justificar só pelo uso da droga. Isso é literatura e toda a prática clínica é contundente. Certo. Distúrbio do sódio, você acredita só na hidrocloro, fica tranquilo. Distúrbio do cálcio, não. Distúrbio do cálcio, você vai atrás, você vai investigar, você vai internar esse paciente e vai investigar ele muito bem por isso. Perfeito. E tem mais uma última clinicagem que a gente gosta de falar, é o aumento do risco de câncer de pele com a hidroclorotiazida, né? A gente sabe que talvez a hidroclorotiazida tenha um aumento de fotossensibilidade, já está estabelecido um aumento aí do risco, claro que não é muito importante, principalmente de SEC de lábio e CBC de pele mesmo com o uso da hidroclorotiazida, talvez por esse aumento aí da fotossensibilidade. E falando da hidrocloro, puxando já para a última classe, talvez, de primeira linha, os BCCs, né? A gente sabe que os BCCs, eles fazem muito edema, né? Acho que o principal efeito colateral aí dos BCCs na nossa prática é aquele edema permaleolar, que às vezes é bem importante. E o uso de diurético não diminui edema por BCC. Pelo uso do bloqueador. Né? A gente acha que, é uma cascata de prescrição ainda. Dei amlodipino, fez edema, dei furosemida, eu dei hidrocloro. Calma, não é bem assim. Então, como que a gente pode reduzir o edema pelo amlodipino? Posso te propor uma cascata diferente de prescrição, então? Quando a gente olha o edema por bloqueador de canal de cálcio, a explicação é por dilatação do capilar pré-dérmico, né? Que daí vai gerar um desbalanço de oferta de fluido e drenagem de fluido e faz um edema não responsivo a diurético, né? A gente tem duas estratégias, a estratégia barata, que é uma cascata de prescrição, e uma estratégia que vai custar alguma coisa para o paciente que a gente não tem rede pública. A estratégia barata é você dar uma medicação que vai impedir essa dilatação pré-arteriolar e equilibrar essa medicação. Então, em vez de passar diurético para esse paciente, a gente tem que reforçar o uso do IECBRA, que os inibidores da via do sistema renina-angiotensina-aldosterona vão ter essa função. Uma alternativa cara é lembrar que, principalmente o amlodipino, ele é um isômero. Ele vai ter o destrógero e o levógero do amlodipino. Perfeito. E quem faz o edema é o
destrógeno. Então a gente pode passar o levógeno do amlodipino, que é o levoamlodipino, que tem redução das taxas de edema, seria uma alternativa de bloqueador de canal de cálcio com menor taxa de edema, que é o levoamlodipino. Perfeito. Metade da dose. Então, assim, a gente pode reduzir a dose, se não for possível, talvez associar um IECA e trocar o amlodipino pelo seu isômero levógeno aí, o levoamlodipino, seria uma possibilidade. Marcão, tem 2 medicações que a gente usa muito na prática, que é o amlodipino e a simvastatina. Aqui tem um erro de prescrição clássico. Explica aí pra gente mais um pouco sobre isso. Não, então, a gente, como, obviamente, cardiologista, mas é muito comum a gente usar paciente que tem que tratar dislipidemia, prevenção, atingir meta, né, de LDL. A gente usa a simvastatina junto com a simvastatina junto com o bloqueador de canal de cálcio, o amlodipino. O que acontece, eles são metabolizados pela mesma enzima hepática, então o CYP3A, e isso acaba aumentando o nível sérico da simvastatina. Então a gente tem que lembrar que a gente vai usar a dose máxima nesses pacientes com amlodipino de 20 miligramas. Se existe um risco aumentado de miopatia na maioria dos pacientes, sem necessariamente aumentar CPK, fazer rabdomiólise, algo mais grave, mas vai ser desconfortável para o paciente, muitas vezes, a gente já tem, né, problemas às vezes na administração de estatina, existe vamos dizer, um lobby, uma crença popular anti-estatina às vezes que a gente luta muito contra. E alguns casos, sim, pode ter efeitos mais graves, rabdomiólise, enfim, né? A gente não vê essa associação tão importante com as estatinas de alta potência. Então, a atorvastatina, principalmente rosuvastatina, o paciente costuma tolerar a dose bem, habitual e a mesmo, dose, né? A gente pode usar a dose habitual. Falei alguma bobagem, Paulo? Concordo. É isso aí, né? Simva, a dose máxima, então, você usa amlodipino, 20 miligramas. É isso. Isso, perfeito. Se possível, trocar Simva por eu acho que estatina melhor. Só para comentar, né? A gente tem os outros bloqueadores de canal de cálcio que a gente não falou, né? Mas a gente usa muito menos, né? Os não dihidroperidínicos, enfim. Mas a aplicação como tratamento de hipertensão é bem baixa, reduzida. Né? Os dihidros são dilatadores, então a gente usa muito mais para o tratamento da hipertensão. Vamos falar um pouquinho da espirono, Marcão? Acho que a espironolactona, ela vem dentre... A gente já falou das principais drogas, né? A maioria dos pacientes vão ser bem controlados, né, Paulo, com essas drogas. Agora, a gente tem na cabeça muito nos últimos anos, vem sido reforçado que a quarta opção, então você tem um paciente que já se caracterizou como resistente, né? Ele está com 3 drogas, está com o mapa alterado, não está legal, você já está aí preocupado com esse paciente, a droga de escolha seria a espironolactona. A gente, além dessa recomendação, em que a gente se baseia? Tem novos trabalhos? Você acha que isso é congruente ou não? Usa qualquer uma e baixa? Ou você acha que a espiro é realmente a melhor opção de quarta dose? Quarta droga. Marcos, eu acho que o ponto principal da quarta droga, eu acho que o Rihote foi um trial brasileiro que tentou responder essa pergunta e ele randomizou os pacientes para clonidina ou espiro. O desfecho primário dele era controle pressórico e as duas controlou muito bem. Certo. Mas a conclusão do trabalho ele fala, preferimos espiro. Talvez no mapa tenha controlado um pouco melhor. Por que preferimos espiro? Talvez por questões epidemiológicas. São pontos que a literatura discute. Primeiro, posolidade. A posologia é muito melhor. Espiro uma vez ao dia. Quando a gente vai para clonidina, a gente vai usar fracionado. Vai usar uma posologia de 8 em 8, de 6 em 6, que é uma posologia mais difícil. Sim. Lembrar que clonidina tem efeitos colaterais. Sonolência, boca seca. Tem os efeitos de rebote, que são exacerbados, principalmente no paciente que já usa beta-bloqueio. Tá em falta, às vezes, no mercado, né? Dia desses estava em falta, desabastecimento de clonidina. Adoro clonidina e penso muito na clonidina no paciente ansioso. No paciente que tem uma pressão de pulso alterada, que é o paciente que ele tem um espectro ansioso da hipertensão, e todo mundo já atendeu esse paciente. Ele é mais jovem, tem um espectro mais ansioso, e clonidina vai muito bem com ele. Certo. Talvez
a espirona ela vá para todo o resto de pacientes. E aí, quando a gente pega o pacote de hipertensos, a gente vai entender que espirono seja uma melhor opção por comodidade terapêutica e talvez por hiperaldos, que é tema de hipertensão secundária não diagnosticado. Eu consigo matar o hiperaldo, literalmente, dando espiro. Sem fazer o diagnóstico. Sem fazer o diagnóstico. Inclusive, eu acho que é uma excelente aí, se vocês quiserem, a gente marcar um podcast com o Paulo só de hipertensão secundária, hein, Marcão? Com certeza. Nossa, essa é uma boa, hein? Isso aí já tá engatilhado. Já tá engatilhado. Perfeito. Então, talvez nessa dúvida, Marcos, é essa a ideia. Certo. Né, do ponto de usar espiro, porque eu vou tratar uma comorbidade de hipertensão secundária que é relativamente prevalente, subdiagnosticada, e a gente vai conseguir segundo isso. E é interessante que a gente pode usar doses mais altas, teria um efeito aditivo na espironolactona, certo? Então, não é só como a hidrocloro que o senhor comentou, 25 acabou. A gente tem um efeito aditivo de usar 50, poderia usar até doses mais altas. O problema é que começa a aparecer efeito colateral, e a espiro caiu em descrédito por efeito colateral, né, que os primeiros trials usavam 300 de espiro, e aí parecia tudo de efeito colateral, e a ginecomastia é um efeito complicado, que vai aparecer com a espiro, e quando a gente usa doses menores, esse efeito é menor, esse efeito ainda pode acontecer, a gente tem que vigiar potássio e ginecomastia, mas a gente consegue usar e ir muito bem. Lembrando que para o cardiologista, a gente teve um estudo que consolidou aí a espiro como quarta droga, que foi o Pathway 2, né? Que comparou espiro beta-doxazosina, mostrando aí espiro como superior. E falando em beta-block, talvez, assim, caiu muito em desuso, né? Em relação aos de primeira linha. A gente tem estudos mostrando que o beta-block tem até 16% maior chance de AVC em relação aos outros de primeira linha, inclusive com a atenolol aumentando o risco para 26%. Então, talvez dos beta-blocks para hipertensão, o que a gente mais usa seja o atenolol, porém, talvez seja o pior deles para a gente usar no tratamento de hipertensão. Mas teve uma sociedade europeia de hipertensão, lançou uma nota colocando o beta-block, voltando o beta-block, vamos dizer assim, para a primeira linha, mas, pessoal, não teve nenhum dado novo sobre isso, não teve nenhum estudo que mostrou isso. Os cardiologistas ficarem mais tranquilos. Aqueles 50 a mais ficarem tranquilos. Principalmente é porque tem muitas comorbidades que se correlacionam com hipertensão, enxaqueca, QT longo, DAC estável, angina, pós-infarto, que está associado à hipertensão. E esses pacientes talvez tenham um benefício beta-block como, tipo, vamos tratar 2 coelhos com uma cajadada só. Mas a rigor não tem nada de novo. Eu acho que, Will, assim, quem faz consultório vê isso todo dia, a questão do beta-bloqueador, ele não vai ser pensando na hipertensão, mas vai ser um adjuvante, eu acho. Perfeito. Então nesse documento que você comentou da ESC, eles colocam justamente, paciente com IC, obviamente, você vai usar, tem uma taquiarritmia, tem FA, tem migrânia, tem tremor essencial, então você pode agregar e tratar muito bem o seu paciente e ter um efeito adjuvante aí do beta-bloqueador. Acho que ninguém pensa mais como primeira droga. Eu espero, né, que ninguém pense mais. Pelo menos a gente tá trazer coisa diferente. Né? E agora a gente aprendeu uma outra droga, né, que é a andesartana, também para profilaxia de enxaqueca, não é só o beta-block. Então, agora que o beta-block... Já vocês falam, assim, trazendo só do beta-block, e aí puxando já para o último assunto, o beta-block ele é esquecido na hipertensão arterial sistêmica, em quase todos a hipertensão essencial ele vai ser deixado de lado, mas no dialítico tem sua importância. Tem a sua importância o beta-bloqueador. Lembrar que a atenolol é a grande droga para tratamento da hipertensão arterial. Tem um trial famoso em paciente dialítico, que é um dos únicos trials de hipertensão em dialítico, que comparou a atenolol com lisinopril, e a atenolol foi melhor. Então, hoje entende-se que a atenolol é uma das medicações... Melhor que o lisinopril foi pesado. Pesado. Eu vou te falar o porquê, quais as explicações. Então, a atenolol, ele tem esse benefício no dialítico, ele vai entrar no arsenal. Puxando o papo de hipertensão no dialítico, já nos nossos finalmente, um dos pontos importantes é classificar bem onde esse paciente está, se ele faz hemodiálise, se ele faz diálise peritoneal, tem especificidades em cada ponto, mas um ponto consensual, está na hemodiálise, hemodiafiltração ou está na DP, o ponto consensual é eu tenho que afastar
com muita força que esse paciente esteja hipervolêmico. Mesmo se esse paciente estiver no peso seco, tem literatura que coloca que 50% a 70% desses pacientes, quando eu faço uma estratégia de classificação de água livre, de congestão, eu acho esses pacientes congestos. Então, eu consigo explicar. A primeira coisa da hipertensão no dialítico é ter certeza, e muita certeza, que esse paciente não esteja congesto. Em diálise peritoneal, isso é muito frequente. Em hemo também é frequente. E aí seria esse ponto. O que eu posso usar de estratégia? Os métodos de bioimpedância são os métodos que estão mais em moda atualmente para avaliação de congestão e excesso de água corpórea, e aí você consegue colocar o paciente nesse primeiro ponto. Então, o primeiro ponto da hipertensão no dialítico é ter certeza que ele não está congesto. Outro ponto interessante é diálise, né? Que horas que eu vou aferir a pressão? Intradialítica, a chance de estar uma hipotensãozinha é razoável. Então, quando a gente vai olhar a pressão intradialítica, que é cheguei na diálise, durante a diálise e logo após a diálise, tem alguns números mágicos, que é a partir de 140 por 90 na chegada da diálise e 130, 135 por 80, 85 no término da diálise, são os números mágicos. Mas a literatura foge de utilizar esses números durante a diálise. Lembrar que diálise é um estresse. Tem lugar que compara prova de esforço com diálise, né? Sim, um teste ergométrico. Tem muito paciente que tem angina, né? Exato. Angina na diálise. Então, não é. Dia. Então, levando em conta o que a gente comentou na primeira parte desse bloco, não vale a pena aferir a PA, e já tem estudo que mostra. E eles pedem para fazer uma monitorização de 44 horas, que é o quê? Dialisa segunda, quarta e sexta, terminou a diálise da segunda, coloca o mapa, esse paciente vai para casa e só tira o mapa para começar a diálise da quarta. E aí a gente usa os mesmos números, e isso talvez seja melhor para avaliar hipertensão no dialítico do que usar as medidas da clínica de diálise e do consultório. Não tem como fazer mapa de 44 horas. De 24 já é difícil, ainda fazer monitorização de 44 é mais complicado ainda. Aí sim você vai fazer monitorização AMPA ou monitorização domiciliar fora da diálise. Você tem que fugir da diálise, porque realmente os estudos que olharam PA, peridialítico, não foi bom. Confirmei hipertensão, confirmei que meu paciente não está congesto, aí sim eu vou para as medicações. Medicação, primeiro ponto, beta-bloqueador vai entrar aqui no arsenal. Atenolol, tem trial falando que atenolol vai bem, mas quando a gente vai para os outros beta-bloqueadores, a briga talvez seja entre metoprolol e carvedilol. Tem uma corte enorme de pacientes que mostrou que metoprolol é tão bom quanto. Então, talvez metoprolol para o futuro, para quem tem como pagar, metoprolol seja uma boa estratégia de controle pressórico desses pacientes. Deu beta-bloqueador, eu vou pensar em Equibra. A gente falou Equibra, é pacote. Já comentou. E lembrar que IECA é dialisável. E por IECA ser dialisável, talvez seja explicação por que o lisinopril foi pior que o atenolol. Atenolol também é dialisável. Mas é pouco, 25%. Mas ele tem um perfil de depósito mais interessante. E o lisinopril foi embora na diálise. Então, a gente fica com esse problema. Quero dar um IECA para o paciente, eu vou ter que conseguir fosinopril, que é o único que não é dialisável. Os BRAs, por sua vez, eles não são dialisáveis, são uma melhor escolha. Então, losartana, candesartana, valsartana são escolhas viáveis no paciente dialítico. Outro ponto do paciente dialítico é diurese residual. Investir em diurético, furosemida para esse paciente. A partir de 200 ml, ele permanecer com diurese residual é muito importante e vai ajudar demais no controle pressórico. Das outras medicações, aí vai ficar literalmente a gosto do freguês. A gosto do freguês. E aí a literatura não tem evidência. Posso dar espiro? Posso dar espiro. Vou vigiar potássio. Certo. Junto com o BRA, posso também dar espiro. Posso dar clonidina? Posso. Hidralazina, metildopa, talvez não sejam as melhores opções, mas na hipertensão refratária, hidralazina vai
entrar, não tem como fugir, ficar de olho nos efeitos colaterais da hidralazina, edema, flush facial, congestão nasal e as vasculites que podem aparecer da hidralazina. E por último, tô desesperado, eu vou lembrar da dermato e vou puxar o minoxidil. E aí, minoxidil realmente... Aí você chegou no fim no fim da linha. Pode causar derrame pericárdico. Derrame pericárdico e tampona. E pode tamponar por minoxidil. O minoxidil, ele sai o minoxidil dose para hipertensão. 10 miligramas, dose é muito mais alta, né, que para dermato. Tem uma senão os dermatos vão ficar bravos com a gente. Dose muito mais alta, pessoal. Não é 1 miligrama top. Eles têm uma incidência de derrame pericárdico praticamente impeditiva, né? Existe recomendação de paciente uso de minoxidil para tratar a hipertensão, de você vigiar ele com ecos pontuados ali, para você ter certeza que ele não está aparecendo com derrame. Perfeito. Acho que depois dessa clinicagem de minoxidil causar derrame pericárdico, eu acho que, assim, a gente tem... encerrar por hoje? Ficar umas 4 horas aqui. Não, eu sei. Tranquilamente, né? Por hoje, que nem a gente fazia, né? Estúdio aqui. Já estão expulsando a gente, basicamente. Não, pessoal, eu queria agradecer muito a presença do Paulo. Professor, o senhor sabe quanto a gente aprendeu com você e continua aprendendo. Então, ter você aqui no Dosecast é um prazer pra gente, pra toda a equipe do Dosecast, principalmente pra quem fez clínica na Escola Paulista de Medicina. Não são poucos. Que não são poucos, né? Tem o Matheus aqui, que não está representado também. Então, assim, a Bata Verde agradece muito o senhor. A Bata Verde dá 12/8 mais ainda nesse momento. E, Marcão, obrigado aí também pela presença. Imagina que é isso. Eu queria só agradecer o Paulo também. A gente aprendeu muito com ele, você viu a gente falando, né? Pô, eu já ouvi isso do Paulo, eu já ouvi isso. É um déjà vu enorme, isso né? É gostoso e pra gente é um prazer, Paulo. Obrigado. Bom, agradeço demais, meninos. Prazer estar aqui com vocês. Passou muito rápido, né? Quando o Will me sinalizou 5 minutos, ixi. Aí eu tinha combinado de falar de hipertensão no dialite. Eu olhei no... deixar a promessa de hipertensão secundária. E se você quiser, comenta aí, falar, eu quero um podcast de hipertensão secundária com o Paulo, que aí vai ser clinicagem atrás de clinicagem, né, Marcão? Isso aí. Esse trio aqui ainda tem muito pra falar no Dosecast. Pessoal, muito obrigado pela sua audiência. Curte, comenta, compartilha esse podcast. Eu tenho certeza que tem muita informação interessante. Curte no YouTube. Agora a gente tá chique e tá no YouTube, né? Então, um dos primeiros vídeos aí do nosso YouTube foi com o Paulo. A gente agradece demais você. E um abraço. Valeu, pessoal. Valeu.